peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Bom, essa semana a gente teve um spoiler do Kim Tae-yeon, né, que ele deixou lá na madrugada da Coreia, mas era plena tarde aqui no Brasil, então todo mundo pode ouvir, né? Só as K-Army que eu acho que vão ficar na sofrência, que deviam estar dormindo. E ele deu uma palhinha aí do que vai ser o trabalho solo dele, que vai trazer muita pegada de jazz, que é uma coisa que ele gosta. Exatamente. Assim, a suspeita é que seja o trabalho dele, né? Porque no trechinho que ele divulgou, a gente só escuta a voz dele e é uma pegada, assim, bem Taeyeon, né? Assim, vai no estilo das músicas que ele sempre tá colocando quando ele faz a TTFM dele, né? Então, a gente tá esperando a mixtape dele agora, né? Criou expectativa, agora você vai ter que cumprir, meu filho. E, além disso, a gente ainda teve uma Selca muito... que eu levei um susto quando eu vi pela primeira vez. Acho que todo mundo, né? Que foi aquela Selca lá dos Jungkook lá, adorei. Exatamente. Acho que todo mundo que não lê coreano e olhou direto pra foto tomou um susto, né? Porque na outra Uhum. semana a gente já tinha tido aquela foto que já gerou uma certa polêmica, né? Do Namjoon, que ele estava com um suposto amigo e tampou a cara. E aí, de Uhum. repente, o Jin pega e posta uma foto abraçando alguém sem camisa, né? Uma pessoa ali com o ombrinho desnudo. O que é isso, meu filho? O que aconteceu? Bom, o run dessa semana teve a sessão de fotos, o final da sessão de fotos, né, dos figurinos que eles fizeram, com direito à foto do Jimin, que hoje em dia habita a sala da Big Hit, né? Que todo mundo via aquela foto, não conseguia entender o porquê que tinha uma foto só do Jimin. A gente acabou de Exatamente. descobrir. Foi outra coisa que gerou vários memes, né? Porque Uhum. na verdade, aquele meme clássico, né? A mãe fala, eu não tenho um filho favorito. Aí tá lá a foto do filho favorito. Foi tipo isso, amiga. A gente não tem um idol favorito. Aí só a foto do Jimin gigantesca na sala. Não, que isso? Não tem, não, imagina. Ai, mas ele tá um fofinho, né, aquela foto. Sim. E pra completar, a gente teve zoeirinha dos Nandin no Weverse, né? Que estavam meio sumidinhos, né? Aí o Jim postou que queria recomendações de almoço, né? E mais uma vez Uhum. Nanjum copiou a legenda, a legenda do Jim, né? E postou Uhum. inclusive nos agraciou com uma foto, né? Pedindo sugestões de corte de cabelo, e aí se iniciou uma brincadeira generalizada que nem as tradutoras conseguiram traduzir direito. Pois é. Depois de um tempinho teve as traduções aí, porque eram puns, né? Eram trocadilhos usando palavras em coreano. Então a gente que é coreano nível zero Exatamente. fica boiando, né? Mas tudo bem, Mas nem né? a galera que é coreano nível hard pegou de primeira, não, hein? As tradutoras tiveram um Hum. pouquinho de dificuldade, mas conseguiram nos agraciar com traduções. Aliás, muito obrigada a todas as tradutoras do fandom. Vocês são a coluna deste fandom, né? E que conseguiram O explicar um pouquinho da brincadeira aí pra gente, pra gente não ficar completamente perdido e poder dar umas risadinhas, vai. tradutores e tradutoras do fandom são os pilares principais, né? Para que a ponte seja finalizada entre o fandom e o BTS, principalmente Uhum. porque o Weverse não ajuda muito, né? Não ajuda nem um pouquinho. Notícias do mundinho BTS. Lançamento dos graphic books. Então, eles estavam programados no começo do ano, na reunião, né, né, hoje a Big Hit faz os anúncios igual a Apple,
Samsung, né? Que vai falando o que vai rolar durante o ano. E saiu os graphic books. Sim, são uma forma de trazer as letras deles interpretadas em desenhos, né? Muito legal. A gente também teve o lançamento do Galaxy S20 edição BTS, né? Que foi, mais uma vez, mais um produtinho que o BTS lança que foi esgotado, inclusive aqui no Brasil. Ele foi vendido aqui e já tá esgotado, né? Então, assim, um completo sucesso para Samsung. E para o BTS, mais uma vez. Ai, olha, eu adorei a versão nova do S20. Não sou muito fã do... Confesso que não sou muito fã da Samsung, mas achei bem bonito o celular. Os fones de ouvido são muito lindos. O ministro da Cultura da Coreia elogiou o trabalho do Yoongi com Daechta, abrindo coach. Suga hipnotizou o mundo com Daechta. Reinterpretou a música tradicional de desfile militar coreano em uma música moderna, de hip-hop, com ambiente e os ritmos executados pelos guardas reais da dinastia Joseon. Muito legal mesmo, porque mostra aí que você pode trazer um pouco da cultura para a música, né? E eu gosto muito quando eles, como o BTS tem trazido para o trabalho deles a própria cultura. De disseminar a cultura deles, né? De É, trazer uma perspectiva, até mesmo pra gente, né? Que tá do outro lado do mundo, que vem de uma cultura tão diferente, né? A gente ganha uma nova perspectiva de mixagens que podem ser feitas, né? Nesse caso, ele juntou uma música tradicional, né? De desfile militar, com o hip hop, né? O rap, que é o que ele faz. Então é muito legal ver essa mistura e ver isso sendo reconhecido pelo ministro da cultura do país deles, né? Isso que eu acho que é mais legal ainda, é que o seu país reconhece a sua arte. E ainda nos idos de Daechta, ela também acabou de atingir mais um grande número, né? Atingiu mais de 100 milhões de visualizações no YouTube. E tivemos outras vitórias de outros singles deles, né? Filter, por exemplo, bateu 60 milhões de streams no Spotify, é um dos solos mais escutados, né? Se eu não me engano, o mais escutado de Seven. Também tivemos a nossa querida Moon, né, que é o solo do Jin no álbum Seven. Chegou a 56 números 1 no iTunes. A Sweet Night ainda continua aí no auge e atingiu 92. E Eagle finalmente chegou ao primeiro no Brasil. Acho que demorou demais, porque eu acho que Eagle tem bastante a cara do Brasil. Apesar das referências musicais serem mais voltadas à música africana, ela conquistou mesmo foi as Biarms. Sim, com esse ritmozinho de carnaval, né? Rezando aí pra rolar um carnaval 2021 ainda, né? E a gente poder tocar, quem sabe um bloquinho onde a gente possa solicitar tocar Eagle, né? E a nossa queridinha, o nosso amorzinho, a mixtape do Nandinho Mono atingiu 93 números 1 como um álbum na Billboard. E isso foi um recorde. E é a única mixtape que conseguiu se igualar à quantidade de números 1 dos outros álbuns dos meninos, né? E eu particularmente fico muito feliz, porque Mono é definitivamente uma das minhas mixtapes favoritas. E 7, o álbum de 2020, né, se consagra como o álbum mais vendido esse ano, né, com mais de 5,75 milhões de cópias vendidas no mundo. Fanfiqueira do céu, você não sabe como que eu tava ansiosa pra esse episódio. Meu Deus. Eu imagino, amiga, porque eu também senti o mesmo. E nesse quarto episódio, a gente leu dos capítulos 16 a 20. Olha, que loucura, viu? Foi uma loucura. Então, sem mais delongas, vamos pro episódio de hoje.
você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armycast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmyFixPodcast, ou usando a nossa tag, #ArmyCast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com um mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. Nossa Senhora, muita coisa aconteceu. E a gente começa aí com os Taehyunsuks reunidos, eles tratando o Taehyun como um neném, né? E a gente descobrindo que o Hosuk tem diabetes. Eu achei bem legal a autora trazer uma condição de saúde, né? Como é, para trazer um pouco sobre o que é, como que vive uma pessoa dessas, né? E também a gente descobre que é monitorado pela irmã dele, que é médica. Falando nisso, amei que a irmã dele aparece na fanfic, porque eu acho a irmã do Hosuk uma pessoa muito legal. Sim, ela é maravilhosa, cara. Ela é incrível. Sou super fã dela e da linha de roupas dela, que é bem a carinha dos irmãos Jung, né? Eles têm um estilinho bem parecido. E aí, no meio desse momento que eles estão vivendo, né? Esse after, né? The morning after. O Taehyun conta pro Yoongi e pro Hoseok que ele e o Jimin resolveram mudar de curso, né? Eles finalmente vão realizar os sonhos deles. O Taehyun vai pra fotografia e o Jimin vai pra dança. Então, talvez vamos ver um pouquinho mais desse lado deles realizando sonhos. Pois é. E além disso, né, logo após, quando eles estão na faculdade, a Jenny convence o Tae e o Jimin a irem no seu jantar de noivado. E a gente já tava ligando ali os pontos. Mas vai dar ruim, né? Mas eles ainda não ligaram os pontos e a gente tá ficando assim. Eu tô torcendo muito pra que isso aconteça, porque eu quero ver o circo pegar fogo, né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo. A gente tá só o gif do Michael Jackson comendo pipoca. Ai, ela não sabe, ele não sabe, eles não sabem, mas a gente sabe e a gente quer ver o que vai rolar. Eu acho que se isso rolar vai ser assim, vibes novela das 9 da Globo, entendeu? Eu acho que vai ser assim, aquele drama, Nossa, olha, eu não costumo gostar de barraco. Mas neste caso eu quero ver barraco. Eu quero barraco, porque eu quero barraco, entendeu? Eu quero ver esse barraco acontecer. E falando em barraco, a gente tá começando a ver probleminhas no paraíso, né? Porque até então os Nandin eram um relacionamento estável, bonito, bem estabelecido, né? Mas aí temos aí a volta, aparentemente, de um ex-cliente do Jin, né? Um tal de Ken, que o Namjoon não fica muito feliz dele reaparecer, não. Por mais que o pessoal tá falando que a gente não leva muito a sério a fic. Eu levo a sério a fic quando eu tô lendo. Mas, quando eu vou comentar, que eu venho conversar aqui com a fanfiqueira no podcast, com vocês, eu preciso falar que toda vez que eu leio Ken, eu lembro do boneco, eu não consigo, gente. Sim, amiga, eu lembro do boneco também.
Eu não consigo relacionar. Eu não consigo, eu fico pensando no Ken, velho, naquela vibe bronzeada do cabelo loiro, cara. Não dá, é difícil pra mim. E aí a gente vê um lado assim do Namjoon. Um pouco Ai, puto, ai. né? Full pistola. Pistola. Mas a gente vai ter que esperar as próximas cenas, né? Porque a gente não sabe ainda, a gente só imagina, né, o que pode ter sido esse relacionamento dele com esse ex-cliente, porque ele fica bem abalado, ao ponto dos Nandinhos discutirem, né? Não é bem uma discussão, ainda é um passive-aggressive ainda. Uhum. Mas ainda nesse episódio a gente vai ver o circo pegar fogo nesse lado. Vamos mudando aí um pouco, trazendo pro núcleo de Cook da novela, da nossa querida fanfic Cherry. E o Jungkook tá na bosta, né? Podre, dormindo na empresa, fedendo a álcool. E o Jogada Hasek fora. fala: Meu Deus, Hasek, o Hasek fala pra ele: Você precisa ir tomar um banho, meu filho. Você tá destruído, você tá perdido mesmo. E fala: vai morar lá em casa, então, já que você não pode ficar, que você tá nesse drama, que você não pode ficar no seu apartamento. Pelo menos vai tomar um banho, pelo amor de Deus. Porque, assim, uma coisa que a gente ainda não comentou, mas o Hasek dessa fanfic, se ele entrasse no meu quarto, ele ia ter um ataque. Nossa, sim. Ele No é meu maníaco também. da limpeza. Ele é maníaco da limpeza. Meu Deus, ele já teria matado a fanfiqueira. Vocês não sabem, mas a fanfiqueira tá um mês limpando o quarto. Olha, ali entregando meus. Gente, mas é porque tinha muito tempo que eu não arrumava meu armário. Porque eu vivi bons 2 anos numa loucura e eu não conseguia arrumar. E aí veio a quarentena e falei, vou arrumar. Eu tô arrumando por partes. Só que tá tão bagunçado, mas tão bagunçado, que eu tenho que dividir por partes. E cada final de semana eu arrumo uma parte diferente. Então eu tô Meu descendo Deus. tudo do armário. E aí, tipo, às vezes não rola de eu arrumar num dia só. E aí fica uma baguncinha de, tipo, sábado pra domingo. Essa baguncinha, a Randy já testemunhou. E eu tenho certeza que se Hosuke dessa fica entrasse aqui, ele ia surtar. Bom, mas como nada acontece por acaso nessa fic, né? Hosuke manda JK pra casa dele. Jimin aparece na casa do Hosuke, aparentemente para caçar uma chave que o outro perdeu. E temos o reencontro dos Jikook, que eu fiquei, meu Deus do céu, ó, já... Ixi. Que aí a gente é transportado de volta pro comecinho da história dos Jikook, né? E a gente descobre que eles se conheceram há não tem muito tempo, na verdade. Eles se conheceram quando o Jungkook voltou dos Estados Unidos, né? Ele morou uma etapa aí da vida dele nos Estados Unidos, e aí os amigos dele fizeram, não só os meninos do núcleo, mas os amigos dele fizeram uma festa para ir numa boate, né? E um dos amigos dele chama o Jimin para ser acompanhante dele. E é muito legal. Legal assim, é muito engraçado, porque no primeiro momento, quando o Jungkook descobre, né, que falam para ele que é um acompanhante de luxo, o Jungkook fica, não acredito, por que ele fez isso? Por que ele chamou um acompanhante de luxo, né? Já tem aquele preconceito, né? Mas aí um dos amigos dele vira e fala, olha, cara, eu sou hétero, mas aquele cara ali, o Jimin, é a cura pra heterossexualidade. E não mentiu, né? Porque a gente sabe. Não. Na vida real, a gente tem vídeos e mais vídeos no YouTube de homens assumidamente heterossexuais literalmente babando no Jimin, né? Na verdade, assim, começa dentro mesmo do BTS, quando numa entrevista bem antiga aí, o Namjoon fala, né, but Jimin, né, mais o Jimin, e aí, tipo, a gente tem isso em praticamente quase todo vídeo de reaction, os caras dá o play, olha pro Jimin e fala, nossa, Nossa, eu sou hétero, mas o Jimin. não salva nenhum. E o marido de uma amiga, ele tava curtindo o Old Town Road, né, a versão do RM,
E eu falei pra ela, não, mostra pra ele aqui, ó. Mandei a evangelização, né? Mandei a performance do Grammy. Gente, ele ficou transtornado com o de mim. Ele ficou transtornado. Falei assim, gente, não é possível. Não é possível, não pode. Aí ele falou pra mim, mas eu sou hétero. Aí eu falei pra não, fala pra ele ficar tranquilo, é assim, é normal. É normal, não tem problema não. Ele afeta os héteros mesmo. Você mandou um vídeo onde o Jimin no Grammy, pelo amor de Deus. Não, o Jimin no Grammy, ele tava. Nossa, ali não tava tanto, não. Ali tava, olha, brabo demais. Que isso. Enfim, só de lembrar que vieram lágrimas. Ah, já tô me abanando aqui. Passando mal. E aí a gente entende, né? Porque o Jungkook, no meio da festa, olha pro Jimin e basicamente é um amor à primeira vista. Ele se apaixona no primeiro momento que ele olha pro Jimin. Uhum. E aí a gente tá nesse mar de rosas que é o flashback, volta pro presente e a gente tem o quê? Os Jungkook que estão no limite do que eles sentem, porque eles estão num negócio de raiva, num misto de raiva, de ódio, de eu ainda te amo, eu quero ficar contigo, né? O Jungkook tentando resolver as coisas, mas não resolvendo nada, né? Pra variar, Né? criança. No meio disso tudo, o que eles fazem de melhor, né? Eles acabam dormindo de novo juntos, né? É o famoso. Se eu tivesse que dar uma música para eles nesse momento, seria aquela música do João, Me Beija. Ô, editora Randy, pode colocar aí de fundo. Maravilhosa, é a cara do Jungkook dessa cena, dessa fic, na verdade, né? Que tudo deles é muito explosivo, é muito, né, passional demais. Então, acho que é isso. Fica aí a recomendação para a playlist. Passando para o capítulo 18, né? A gente tem o quê? A gente tem o caso do Yoongi com o Saço do pai. A gente está na descoberta do o que rolou na vida de Yoongi para ele ser desse jeito. Né? O que rolou? O que rolou. E, ai, gente, as cenas dele contando o passado dele são, para mim, assim, uma coisa. Meu Deus do céu. Eu fico muito empolgado quando tem essas partes. Eu falo, meu Deus, vamos juntando as mais pistas do que rolou. Né? Porque ele é tão misterioso. O Yoongi, ao mesmo tempo que ele é muito direto, né, em tudo que ele faz, assim, a história dele, os motivos dele para fazer as coisas que ele faz não são muito claros, né? Então, entrar nessa linha aí de passado, entender um pouco do passado dele, é muito interessante, principalmente quando a gente percebe pelas descrições que ele era muito inocente, né? Na verdade, ele era o contrário do que ele é hoje, ele era muito aberto com os sentimentos dele. Ele era um adolescente, né? Ele tava ali ainda se descobrindo, né? E o cara meio que se aproveitou dele. Meio? Ele se aproveitou totalmente, né? Assim, a gente percebe no tom da descrição da cena que realmente, assim, ele foi um peão no jogo de xadrez. A gente ainda não sabe o que ele fez, né? Ainda não ficou escancarado, mas a gente imagina, dá para imaginar que ele fez algum mal para a família do Yoongi, porque ele é descrito, né, na cena que foi muito fácil conquistar o Yoongi e que isso ia trazer muitas vantagens para esse cara, né? Uhum. Bom, a gente também tem aí no núcleo do Taeyeon a avó maravilhosa dele, bem esperto já, sabendo que ele tá ganhando muito dinheiro para quem só trabalha como garçom no bar, né? E o Taeyeon explode com ela, falando que ele não tá fazendo nada de errado, né? Mas vamos falar a verdade. O menino fala que trabalha no negócio de garçom, chega em casa, mobília toda a casa, paga tudo, assim, e ele tá trabalhando há pouco tempo, né? Eu quero. Eu também ia ficar desconfiado se a pessoa chegasse
com uma penca de dinheiro, ou é tráfico, né? Ou só pode ser outra coisa. Pois é. E na verdade né? Ele que tá mentindo pra ela, né? E ele vai ter que esconder melhor os sentimentos dele, porque explodindo desse jeito, ele só se entrega mais. Exatamente. E assim, eu acho que o erro do jovem é achar que aquela pessoa ali com aquela cara de velhinho não sabe de nada, né? Quando é exatamente o contrário, gente. A avó dele já viveu muito mais do que ele, já viu muito mais do que ele, né? Tem nada a ver. É claro que ela vai desconfiar e ela sabe das coisas que acontecem no mundo, óbvio, né? A própria profissão do Taeyeon não é uma coisa de hoje, né? Uhum. E assim, eu achei interessante ela colocar a questão de que quando ele explode, ela acaba se retraindo um pouco, né? Porque a posição dela na casa ainda é da mulher da casa, né? E o Tae, como o homem financeiramente responsável, aí é como se ele, né, tivesse a última voz, a última palavra, né? Uhum. Então, e aí no momento que ele percebe que ele ultrapassou esse limite, né? Ele vai, se desculpa e tudo mais, mas isso não diminui nem um pouco as desconfianças da avó dele. E voltando ao nosso casal que até então era perfeito, mas agora tá tudo desmoronando. Meu Deus, no início de um sonho deu tudo errado. De novo, Nandinho, de novo. De novo, Nadir, pelo amor de Deus. Olha, na próxima temporada a gente vai escolher uma fic. Que não tem De Nandinho. preferência que não tenha Nadir. Pra gente não passar essa raiva de novo, porque eu não aguento mais, tá? Essa Nandina aqui me implora. A Nandina cancelando o próprio chip. Então isso tá complicado, porque mais uma vez o Nandinho se depara com uma mensagem, né? Dessa vez foi com uma mensagem, mas ele se depara com algo relacionado ao Ken e fica com mais ciúmes, obviamente, né? Porque o Ken tá, inclusive, criticando o estilo de vida que hoje o Jin tá levando junto com o Namjoon, né? Ele debocha que eles estão brincando de casinha. Pois é. Eu não sei como que eu reagiria numa coisa dessas. Eu acho que eu ia dar Eu teria perdido as estribeiras. uma leve surtada. Nossa senhora. Assim, eu não sou uma pessoa muito ciumenta, mas eu acho que nesse momento aí eu teria surtado. Não, eu também não sou uma pessoa ciumenta, mas eu acho que assim, o Ken, no tom das mensagens dele, ele pega muito pesado. E o fato de Ofende, né? de o Jin. Exatamente, ele ofende. E o fato do Jin não se posicionar, não defender a própria família, eu achei bastante errado da parte dele, sabe? De não virar e mandar ele literalmente se ferrar, entendeu? Quem é você pra falar da minha família? Quem é você pra dizer que eu tô brincando de casinha? Que isso? E o Tei, né? No final desse capítulo a gente tem um momento assim um pouco tenso, né? Porque o Tei tá muito confuso com relação ao Jeon-suk e ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar, né? Porque é assim que ele ganha dinheiro, né? Então ele vai num encontro que os Jeon-suk ligam pra ele, perguntam onde ele tá, não gostam de saber com quem que ele está. E aí eu fiquei numa questão, ué, gente, mas o boss não foi contratado pra isso? Não tô entendendo mais nada dessa fic. Fiquei desse jeito, né? Eu até entendo que eles têm uma ligação romântica, essas coisas, mas, né, o trabalho do Taeyeon nessa fic é ser acompanhante. Uma pulga atrás da orelha, porque, né, o Yoongi fica muito nervoso quando ele descobre quem que é o cara, né? E aí eu fico, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Taeyeon? Eu já entendi um pouquinho diferente, né? Para mim, a questão não foi o fato dele estar trabalhando, foi o fato de com quem ele estava, Uhum. né? Assim, para mim ficou um pouco mais transparente que a pessoa com quem o Taeyeon estava não é uma persona não grata. Mas tem também um misto
né? Do fato de o Hosuki e o Yonggi quererem o Taeyeon só pra eles, né? E aí fica a dúvida, afinal, o que o Taeyeon é pra eles? Eles querem que ele trabalhe, mas eles querem ele só pra eles. Então, né, galera? Vamos decidir aí o que vocês querem. Capítulo 19, o que a gente tem? A gente tem o Tae se sentindo um pouco estranho com toda essa situação, porque na verdade é a primeira vez que ele realmente sai com uma pessoa, com um cliente, né? Já no Green Apple. E ele volta para casa se sentindo assim, tipo, o pior lixo da terra, né? Só querendo tomar um banho. E ele chega em casa e o Jimin tá tipo, oh meu Deus, sabe o que aconteceu na minha vida? E essas coisas. E ele acaba explodindo pela segunda vez, porque na verdade tá um acúmulo de sentimentos e confusão na cabeça desse menino, né? Que ele tá explodindo com todo mundo. Uhum. Eu achei assim, ele não deixou de falar verdades pro Jimin, mas eu acho que foi muito aquela coisa assim, os dois estavam no momento errado, entendeu? O Jimin não percebeu que... Porque o Jimin vai falando e o Taeyeon fala, para, por favor, me deixa quieto. Para, por favor, me deixa quieto. E o Jimin simplesmente não escuta ele, né? Então eu acho que tem aí um atropelo das duas partes. No sentido de que um não percebe o quanto o outro tá mal, né? E aí o Jimin continua falando quando o Taeyeon claramente tá pedindo pra ele parar de falar. E o Taeyeon explode em cima do Jimin, fala verdades dolorosas pra ele, né? Que talvez ele poderia ter falado com um pouquinho mais de... com uma camadas mais de açúcar, né? Pra aliviar um pouco. E acaba machucando o Jimin. Mas o Jimin percebe que tem algo de errado e fala, não, eu também... eu passei por cima um pouco e eu espero que o Taeyeon depois perceba que ele também foi muito grosso com o Jimin, né? Tem também a questão do Jungkook querendo cancelar o noivado. E fica aí o desejo, né? Tá todo mundo torcendo pra esse menino cancelar esse noivado, né? Ai, sim, mas o pai dele é muito escroto, né? Uhum. Nossa, o pai dele é terrível e ele claramente ele é muito abusivo com todos os elementos da família deles, né? Ele inclusive joga na cara do Jungkook, ele ficava se referindo de mim ao de mim como uma mulher, né? Para quem não sabe, para quem é novo no fandom ou simplesmente não sabe mesmo, de mim é um nome muito comum para mulheres também na Coreia. Então, até inclusive isso já gerou algumas piadas, né, de outros fandoms com relação ao Jimin e tudo mais, né? Existe inclusive eu não sei se uma ou algumas idols que se chamam Jimin também, idols mulheres, né? Então, assim, o pai dele só se faz de desentendido, mas nesse momento aí que o Jungkook fala que quer terminar o noivado, ele joga na cara que sabia que era um homem e que ele se envergonhava disso, né? Que absurdo, um filho meu se deitando com outro cara. Então fica aí mais claro, ainda mais claro o preconceito dele, inclusive quando ele fala que o Jungkook pode convidar o Namjoon para o jantar de noivado, mas que o Namjoon não traga aquele outro lá, né? Que no caso seria o Seokjin, que é marido do Namjoon. Bom, temos também aí uma grande questionamento, né? Porque estão tentando caçar o passado desse cliente que o T atendeu meio que por fora. E eu já acho assim que eu não comentei anteriormente, mas nossa, isso já dava um cancelamento de contrato, não dava? Que ele recebeu por fora, mas né, fazer o quê? O cliente dele, né? Então eles estão tentando achar o passado dele. Parece que ele não vem de uma família, como na Coreia, né? Tem esse negócio de família e estrutura e tudo mais. E aí eu tô achando que esse vai ser um vilão à vista aí. Ele tem bem jeitinho de vilão, né? Que tá escondendo o jogo aí do que ele realmente faz, o que ele realmente quer. E ele parece até um pouco obcecado com o Taeyeon, né?
Ele já quer transformar o menino num exclusive. E fala, e, Sei lá, eu tenho e um pouco de receio com essa história. pois é. E falando em exclusive, tem mais gente querendo fazer do Taeyeon um exclusive, mas aí fica, né? Tipo, gente, vocês querem ter um relacionamento ou vocês querem colocar a gente pra trabalhar? Porque, né? É, É, né? exatamente. Eu não tô gostando muito dessa história aí dos Yonsuk, não. Eu vou ser bastante sincero. Eu entendo, mas assim, cara, vocês têm que definir o que vocês querem, entendeu? Se é pra Pois deixar é. o cara trabalhar, beleza. Se resolvam com essa ideia, sabe? Mas se não, então, pera lá, né? Bom, então eles estão nessa, tentando ainda trazer o Taeyeon pra esse trisal. E eles decidem demitir o Tae. E eu achei horrível, porque assim, tipo, eles estavam lá. Tá. Eles foram lá e eu falei, finalmente, eles vão conversar, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Se resolve uma base na conversa. E aí o cara chega e fala, vou demitir você. E aí o Tae fica desesperado, porque, né, ele já tá completamente inserido na questão que a gente falou bastante, de ambição, de ter a questão que ele tem que pagar as contas e essas coisas. E aí ele se sente ameaçado, né? E ele já tá com uma pilha de nervos, né? Ele acaba atacando o, o Hosuk, né? E o Hosuk, atacando o Hosuk, não, desculpa. Ele acaba atacando o Yonggi, sendo que ele nem conhece o Yonggi, a gente conhece melhor do que o Tae, né? Exatamente. Nem sabe como que foi o passado e como que a vida dele é conturbada. E aí o Hosuk vem numa defensiva muito grande e o Yonggi usa uma safe word que é? Jerry. Pois Nada mais é, justo, né? pois é. Então aí a gente Nada vê mais justo. a gente vê mais uma coisa a gente vê mais um aspecto do BDSM que é a safe word. O que que é a safe word? Bom, a safe word é a palavra que, em geral, é utilizada. Ela é utilizada tanto por submissos quanto por dominadores. Isso é importante colocar. Para quando a outra pessoa atinge um limite, ela ultrapassa o limite estabelecido com aquela outra pessoa, né? A gente já falou bastante aqui lá no começo que tudo dentro do BDSM tem que ser conversado e combinado entre as duas partes, né? Duas, três, enfim, quantas partes fizerem parte da cena e da sessão e tudo mais. E essa safe word seria aquela palavra que, uma vez que você fala ela para aquela pessoa sabe que ela ultrapassou um limite que ela não deveria ter ultrapassado, né? E isso, como a gente já disse antes, o BDSM não se resume só a cenas que envolvam sexo, né? Também tá dentro da vida das pessoas que praticam. E nesse momento que o Yonggi usa essa palavra, porque ali, durante aquela briga, eles ultrapassaram o limite dele, né? E ele usa a safe word para que eles parem, para que eles escutem ele, porque aquilo ali, para ele, de alguma forma, o magoou, o chateou, ou ultrapassou algum limite psicológico ou sentimental dele, né? Por que eu falei a coisa de ser tanto do submisso quanto do dominador? Porque, em geral, as pessoas veem o submisso, que é o que acontece nesse caso, usando a palavra, mas o dominador também pode usar quando, por exemplo, ele está com um Brett, que é uma pessoa que tem uma característica aí de acabar provocando, né? Então, se essa provocação ultrapassar o limite do dominador, o dominador também vai ter uma safe word, né? E isso é muito importante. Acho que, aliás, a gente deveria ter uma safe word para tudo, né? Quando você está brigando com a pessoa ultrapassa seu limite, você fala aquela palavra que a pessoa, peraí. Isso aí é um aspecto que eu acho bastante interessante. A gente deveria utilizar ele na vida.
Bom, a gente começa o último capítulo desse episódio com mais um flashback do Yonggi. E só reforça aquela ideia que a gente conversou no episódio passado sobre ele ter ele ter uma dívida com o Hosuki. E é uma coisa que meio que atrapalha eles no relacionamento deles no presente, justamente porque, né, ele acaba recorrendo ao Hosuki num momento assim de desespero, que o pai dele tá no hospital, mas eles vão cancelar a estadia dele lá, porque o convênio acabou, ele não tem mais como pagar, e aí ele acaba, tipo, se oferecendo, né, pro Hosuki, e em troca dele manter o pai dele vivo. E aí vem uma coisa, assim, que atrapalha muito o relacionamento deles, né, que bota mais um muro. É o problema de você misturar negócios com amor, né? Isso é inclusive um ditado velho de todos os clichês, né? Quando você mistura amor e dinheiro, geralmente a saída não é muito boa, né? Porque acho que rola muito isso, assim, esse sentimento de que ou a pessoa que deu, ela sente que a outra pessoa deve algo para ela, ou a pessoa que recebeu sente que deve algo para outra pessoa. Que o Hosuki fez tudo o que fez porque ele gostava do Yonggi, ele fez de bom grado, ele não fez esperando alguma coisa em troca, mas isso atrapalha muito eles porque o Yonggi sente que deve, né? E esse sentimento aí do Yonggi de sentir que deve, eu acho que isso acaba afetando o Yonggi naquela ideia de que ele acha que ele não merece o Hosuki, né? Porque o Hosuki é sempre a pessoa que faz algo por ele, né? É sempre a pessoa que se doa e ele, na cabeça dele, acha que ele não dá nada pro Hosuki, né? Bom, a gente também acaba descobrindo nessa parte aí mais ou menos o que aconteceu, que, né, como o caso dele adolescente, do Yonggi adolescente, com aquele sócio, acabou sendo a ruína da família, né? Tanto o pai, a gente ainda não sabe porque que o pai dele está em estado vegetativo, né? Fica aí para os próximos capítulos ainda para descobrir. Mas a gente já sabe que foi as coisas estão interligadas e também estão interligadas na questão da financeira, né, da família. Eu tô muito curiosa. Assim, uma das coisas que eu mais gostei desse flashback, eu só queria fazer esse comentário rapidinho aqui, é que o Hosuki, ele literalmente manda a mãe do Yonggi se fuder, né? Uhum. É muito bom, cara, porque ela não quer deixar o Yonggi ver o pai, não sei o que lá, tarará. E como é o Hosuki que paga, né, as contas do pai dele e tudo mais no hospital, quando ela vira e fala que ele não vai ver o pai, que ele já resolveu ali o que ele tinha para resolver, e ele pede para ver o pai, e ela nega, o Hosuki fala não. Ele vai ver o pai dele. E ela, quem é você para falar? Eu sou o cara que tá pagando essa merda aqui. Teve quebração de pau no capítulo anterior por causa do Ken, desestabilizou totalmente o Nandin, né? Tanto que o Nandin foi dormir em outro quarto. E eu já tô ficando. Nossa, achei triste. Assim, eu fiquei. Gente, não, sério, eu fiquei muito triste. E aí a gente tem um alívio, né, desse sofrimento, que é mostrando uma cena bem bonita, que é o casamento dos Nandin. E a minha parte favorita nesse capítulo foi justamente os votos do Nanjum pro Jin, onde a Kelly usou os 4 solos de vocais da Love Yourself, né, para montar um voto. E eu adorei. Achei que ficou uma coisa muito inteligente, assim, linkou com o universo BTS e ficou muito bonito. Eu também achei muito linda essa parte, assim. Ela fez esses votos com muita delicadeza. Talvez eu tenha chorado um pouco, talvez, né? Porque eu sou assim.
Meu jeitinho. Inclusive, o Jungkook me representa porque ele continua chorando. O casamento todinho. Não, o casamento deles realmente é muito, muito lindo. E, assim, muito tocante. E aí a gente volta, né, pro universo dos Jikook, principalmente mais focado no universo A do história Jungkook, do. né? É mais Jungkook-centric, digamos assim. E a gente descobre que aí o casamento dos pais do Jungkook foi uma coisa muito parecida com o que eles estão propondo do Jungkook fazer, né? Foi uma Uhum. coisa arranjada, né? E o Jungkook meio que um filho não quisto. É meio que não, ele é um filho que não foi quisto, né? Não foi bem quisto principalmente pelo pai dele. Ele foi quisto pela mãe dele. A mãe dele, inclusive, quando descobriu que estava grávida, achou que o Jungkook seria, né, digamos assim, um alívio para o casamento dela, que ele seria uma segunda chance, porque nessa altura aí o pai dele já tinha aprontado todas, né? Porque ele fica aí se fazendo. Dono da moral e dos bons costumes, porém sujo. Exatamente, mas já cansou de chifrar a mãe do Jungkook, entendeu? O sujo falando do mal lavado. E aí a gente descobre que, assim, ele nunca foi bem quisto pelo pai e sempre foi meio que jogado de lado, entendeu? E ele era uma criança muito, muito delicada, né? Isso também gerou uma certa dose de nariz torto da parte do pai dele. Tô esperando a treta. Tô esperando o barraco. Estamos aqui bem sentadinhas, bem esperandinhas pela treta. Bom, chegamos no momento aqui do podcast onde a gente lê os comentários que vocês deixaram lá no nosso Twitter com a tag #ArmCast. O primeiro de todos que a gente vai ler hoje é da Nana Jung, ou @Guanjun_1994. E ela fala: E hoje que eu fui escutar o último podcast lançado do Armcast e me deu um surto de ler Cherry de novo. Espero que você leia junto com a gente. Beijo. Sim, vamos acompanhando junto, pessoal. A gente fica muito feliz que vocês se sintam motivados de ler a FIC por causa do podcast. Isso pra gente é a maior resposta de que nosso trabalho tá sendo legal pra vocês. Beijo, Nana. E o segundo comentário é da nossa queridíssima @AniaCrux, que sempre deixa seu recadinho pra gente. E ela fala: Eu perdi a noção do tempo hoje ouvindo o Armcast. Gente, quando acabou eu tava tão submersa que eu queria que tivesse continuado. Socorro! Foi ótimo. Cada dia melhora mais, meu pai. E eu simplesmente amo as notícias do mundo BTS no começo. Hoje os capítulos foram intensos. Passou um filme na minha cabeça, gente. Tinha esquecido como essa fic me deixava. KKK. Foi a primeira fic que eu li que o JK foi escroto. E eu queria ver, ele sofrer. E eu sofria com o Jimin de lá. Ai, meu pai. Toda vez que eu lembro do Yoongi chorando, eu choro também. Eu entendo plenamente a confusão e o desejo de só sumir dali do Tae. É uma posição muito mais complicada e eu fico desesperada junto com o Rob. KKKKK. O boy que ele ama tá sofrendo e quer largar ele, e o boy que ele tá se apaixonando tá todo confuso e quer ir embora. Ai, chega, fiquei sem ar. Acho que se não fossem os momentos fofos Nanjin no meio disso tudo, eu explodiria. Gente, a vovó do Tae é sensacional. E de boba não tem nada. Amo demais ela. Me passa o endereço dessa escola, por favorzinho. Estou precisando urgente dessas aulas práticas com o Rob. E falando de aula, gente, babado que eu ganhei aula de moda nesse podcast. Tudo pra mim, essa professora diva magnânima. Ai, abriu as portas do Magic Shop. Ai, amei, amei. O podcast tá ficando cada vez mais cheio de conteúdo, todo completinho. Gente, amo demais. E acabou.
Gente, hoje eu fiquei tão triste quando o Armcast acabou. Meu coração ficou tristonho. Eu quero mais. Socorro. 1 hora tá parecendo 20 minutos. Como assim? Ai, Anne, sério, muito obrigada pelos seus comentários. A gente fica muito feliz lendo ele. E a gente espera que os próximos episódios, por mais que durem 1 hora, continuem parecendo 20 minutos. Um beijo. Beijo, Anne. Muito obrigado pelos seus feedbacks com relação aos nossos novos segmentos no podcast. Ficamos muito felizes de saber que o nosso conteúdo está agradando e que está trazendo coisas divertidas e legais para o seu dia. Um beijo. Bom, arroba SunshineVHope ou Bea deixou também um super comentário. Bom, acabei de ouvir os episódios 2 e 3 da segunda temporada do Armcast e foi completamente engraçado. O mais engraçado é que vocês transformam uma fanfic de muito drama para uma super divertida. Teiane e suas referências de 50 tons de cinza, Jikook e suas recaídas, Nandinha e seu mundinho paz cor-de-rosa com Yumi. Até parece que vai ser tudo perfeito assim. E toda a história do Yogi, que ao ver parece ser complicada demais, mas acreditem, se quiser. Eu passei a semana chorando por um flashback. Acredito eu que vocês vão ficar bem tristes. Mas enfim, obrigada de verdade por fazerem de novo a minha noite ouvindo vocês fazendo piada e rindo. A minha animação semanal. Até semana que vem. Eu adorei o comentário. É verdade. A gente sabe que essa é uma fanfic de drama, que tem muitas coisas tristes e tudo mais, mas quando a gente se junta, a gente só consegue dar risada. Verdade. Um beijo. Bia, muito obrigada pelos seus comentários. A gente fica muito feliz que o nosso trabalho que a gente tem aqui, né? Porque fazer um podcast não é tão simples assim quanto parece. A gente se dedica muito para trazer todos esses episódios toda semana com conteúdo legal e a gente fica muito feliz de saber que o que a gente faz é a sua animação semanal, que isso te traz um pouquinho de serotonina, né? Então, continua acompanhando e a gente quer ver mais você por aqui. Um beijo. O próximo comentário é da Gaia, ou @suckflame, e ela diz: caçulinha de ouro muito maior do que Golden Maquinet. Toda vez que toca a música da aula de biologia, eu engasgo de rir. Queria estar solta e me sentindo em um terno Dolce & Gabbana, mas ultimamente conheço só pijama da Renner mesmo. Ansiosa já pela semana que vem. Tô amando reler a FIC com vocês. Gaia, a gente também tá toda trabalhando no pijama da Renner, tá? Não se preocupe. Mas, assim, concordo que você gostaria de estar me sentindo num terno Dolce & Gabbana. Não estamos podendo, mas esperamos que o dia, né? Quem sabe? E muito obrigada pelo seu comentário. A gente adora a sua participação. E a gente se vê semana que vem, hein? Espero ver seu comentário aqui essa semana. Beijo. Beijo, Gaia. Muito obrigada pelo seu comentário. E tô esperando também suas reações para esse capítulo aqui, esse episódio. @Pauline531215335. Daqui uns dias a gente faz uma musiquinha. Especial. Eu me tocando que hoje é terça e ainda não ouvi o Armcast. Não tem problema, tá? A gente posta toda segunda-feira para vocês começarem a semana bem, mas os episódios ficam aí disponíveis para quando você quiser escutar de novo, fazer maratona, né? Se quiser dar stream pra gente, fazer stream party pro podcast, a gente também acha incrível, viu? Pode fazer. Pode divulgar aí stream party do Armcast. Stream party do Armcast. Entre uma música, entre um episódio hoje, você escuta umas 3 músicas do BTS suave. E ela também deixou um comentário falando que ama a avó do Teteco, ela é demais, e eu tô adorando a avó do T.
Sensatíssima. Ela também comentou: nessa parte de Cherry, eu tive certeza que o Hosuke era o Christian Grey asiático. Ele deu nada, mas nada mesmo, nada menos do que um terno da Dolce & Gabbana. Só isso. Queria eu ter um Hosuke? É claro. Cada vez mais apaixonada pelo Armcast. E ela terminou com um tweet maravilhoso, com um gif do Christian Grey falando: queria estar no quarto vermelho da dor com o Hosuke. Senhor, aula de biologia prática. A música começa a tocar e vocês são demais, meninas. Paulinho, muito obrigada pelos seus comentários. Eu adorei todos os gifs que você colocou, foram incríveis. E a gente fica muito feliz de que você esteja curtindo o podcast, comentando toda semana. E espero ver você essa semana agora, hein? Beijo! Beijo, Pauline! Muito obrigada pelos seus comentários. E esses foram os comentários do Armcast. Sejam bem-vindos à Magic Shop do Armcast. Esse é o segmento de indicações de one-shots do nosso podcast, onde vamos ler e indicar as nossas histórias favoritas de acordo com o que vocês enviam na hashtag Magic Shop Armcast. Essa semana recebemos mais indicações e se a sua indicação não apareceu aqui ou no nosso Twitter essa semana, fique tranquilo. As fics que vocês enviam vão ficar guardadinhas aqui para lermos nas semanas seguintes, ok? Ela continua concorrendo. Sim, então, sendo assim, a one shot que mais gostamos de ler essa semana foi Hyun Will Like, da Autumnal D, disponível no Wattpad. Oh, yes! Foi indicação da própria @autumnalD, a Maria, e nós definitivamente amamos seu trabalho. Sim, muito lindo. A gente adorou mesmo. E para quem ficou curioso sobre essa one shot, a sinopse da fic é sobre o encontro de Namjoon e Jungkook em Helsinki e todos os eventos que o precederam. Bem legal, então é uma fic no universo canon. O link da fic estará na descrição desse episódio e o nosso perfil oficial do Twitter, junto com as outras duas indicações que também curtimos muito ler essa semana. Leiam também e contem para nós o que vocês acharam na nossa hashtag Armcast. E não deixem de indicar mais one-shots na nossa Magic Shop Armcast. Semana que vem, abriremos as portas da nossa Magic Shop mais uma vez para vocês. Olha, amiga, a cada episódio que passa, eu fico mais ansiosa pelo próximo, viu? E tem como não ficar? Impossível. O que vem nos capítulos de 21 a 25, eu ainda não sei. Mas terminando esse episódio, eu vou correr para ler. Aí eu também, Rach. E para você que está acompanhando a gente e ainda não começou a ler, o link da fic está na descrição do episódio. Para as outras fics da autora, é só seguir ela no @KellyAomini no Twitter ou no Wattpad. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, no @ArmFixPodcast e usar a nossa hashtag Armcast para a gente saber o que vocês estão achando dessa temporada. E a gente espera vocês na próxima segunda com mais um episódio do nosso Armcast. Um beijo enorme! Beijo, até mais!